Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu quero contar para vocês uma passagem da vida de Francisco de Assis, em que ele realiza uma cura divina. Essa passagem nos mostra que toda doença no corpo físico tem como foco gerador as desarmonias do espírito. É por essa razão que todo o processo de cura de uma doença precisa levar em consideração o ser humano em sua integralidade. Ou seja, precisa considerar que nós somos espíritos milenares, encarnados em um corpo físico. Quando Jesus realizava uma cura, ele dizia: vá e não peques mais. Ele curava o corpo físico, mas sabia que a origem da doença estava no espírito. Sua orientação é para que o indivíduo transformasse em seu espírito o foco gerador da doença, porque senão a doença poderia retornar. E é o que nós vamos ver na história de hoje. Vamos a ela. Em Rivotorto havia um hospital de leprosos por demais impressionante, se considerarmos o que seria uma casa de saúde há 8 séculos atrás. Os rancenianos daquela época eram relegados ao abandono e a medicina não tinha condições, como agora, para tratá-los adequadamente. Francisco de Assis tinha um carinho profundo por aqueles doentes e sempre pedia aos seus companheiros para visitá-los e trazer notícias daqueles restos de homens, levando-lhes a sua presença. No entanto, alguns manifestavam impaciência e mesmo revolta por estarem separados da sociedade, das mulheres e filhos. Certo dia, Frei Pedro de Catani e Frei Paulo foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que um deles, o mais agitado, começou a blasfemar contra Deus, contra o Cristo e contra eles mesmos, por estarem somente conversando e ele cada vez mais doente e relegado ao abandono. Chegou mesmo a dizer: porque essa doença não é em vocês. Retrucou Pedro de Catani: foi nosso pai Francisco que nos mandou vê-los e enviou a bênção para todos que aqui estão. O leproso, que se chamava Tanali, ficou mais furioso com o recado de pai Francisco, dizendo: esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos. Dispenso as suas bênçãos. Elas para mim de nada servem, pois cada vez que vindes aqui, fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós, que parecem mais miseráveis do que nós. Se tivesseis alguma coisa para dar, não viríeis aqui. Frei Pedro e Frei Paulo ouviram pacientemente o leproso e, sem entrar em contenda, conservavam a atitude de oração, enquanto Tanali blasfemava. Acontece que a paciência dos dois homens de Deus esgotou-se e Frei Pedro, homem forte e decidido quando necessário, agindo sem aquiescência do doente, colocou-o nos ombros e falou pacientemente a Frei Paulo: vamos, irmão,
levar este doente para o verdadeiro médico, que ficou mais ou menos de longe. Chegando junto a Francisco com o enfermo, ele quase os fez voltar com o leproso, alegando que não podia ficar com aquele homem em lugares não apropriados. Fizeram muito mal em trazê-lo, dizia Francisco. Os 2 discípulos, de cabeça baixa, a tudo escutavam, orando silenciosamente em favor da situação e do doente engasgado de agitação. Quando os companheiros de Francisco iam saindo de volta para o hospital, este, caindo em si, ajoelhou-se aos pés dos discípulos e pediu-lhes perdão pelo que fez, dizendo carinhoso: perdoem, meus filhos, o que fiz meu coração não deseja que seja assim. E tomou o doente com dificuldade, carregando-o até uma dependência do rancho. Olhou para o rosto em chagas, cujos lábios tinham se transformado em uma só ferida. O mau odor era insuportável. O corpo era uma só chaga, e o doente não mais suportava a roupa sobre a pele, que quase não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto, como se fosse o da sua própria mãe. Retirou a roupa do enfermo, jogando-a de lado, e em seguida beijou as suas chagas postulentas e falou com tanto sentimento de compaixão, como se estivesse pedindo ao seu próprio pai para reconsiderar o que fez. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar, e Francisco não fez outra coisa. Choraram juntos. Nesta hora, os discípulos acercaram-se do mestre, sem saber o que fazer diante do drama comovente. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna, pedindo a Frei Paulo que colhesse, com os devidos cuidados, em próximo canteiro, 3 rosas e se pusessem em oração. Trazidas a água e as rosas, que foram despetaladas com um hino de louvor ao Senhor dos céus, pôs Tanali na gamela e, chamando Frei Luís, pediu-lhe que recordasse as palavras da cura de Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, quando foi ressuscitado pelo Cristo. Sentiu que alguém tomou-lhe as mãos, dizendo: Francisco, cuida destas minhas ovelhas. Elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos. E Francisco respondeu mentalmente: sim, Senhor, sim, eu cuidarei. E acrescentou Francisco: se for do teu agrado que essa enfermidade passe para mim, beijarei as tuas mãos pela misericórdia de poder pagar minha falta para com esse homem de Deus que devo respeitar. E Francisco foi passando as suas mãos no corpo do leproso, e todas as feridas foram se fechando como por encanto, à medida que as mãos lavavam o enfermo. Os discípulos, ao contemplarem esse fenômeno, caíram de joelhos no chão batido do rancho de luz
e cantaram um hino de louvor ao Todo-Poderoso pela presença do Cristo no seio da comunidade. Tanali, quando observou o ocorrido e não sentindo mais dor, levantou-se nu da gamela, sozinho, ajoelhou-se, perdido em emotividade santa, e beijou os pés de Francisco, molhando-os de lágrimas. Avançou para os discípulos para fazer o mesmo, mas esses não aceitaram, por se sentirem leprosos da alma. E Tanali, que era um criminoso contumaz e incendiário irreverente, gritou em altas vozes com os braços estendidos para os céus: Senhor, sei que existes, faze de mim o que quiseres que eu seja. Alguém apressadamente lhe trouxe uma veste rota e todos o abraçavam, e desde então passaram a chamá-lo de Frei Aprígio. Passado muito tempo, pregando o evangelho nas andanças com o pai Francisco, a quem tinha o mais elevado respeito, Frei Aprígio, no ano de 1250, ainda sentia no coração algo a corrigir. Tinha impulsos de violência e já havia se empenhado com todos os recursos que aprendera, através das experiências pessoais e das coisas que pai Francisco lhe tinha ensinado. Usar o recurso da oração de maneira a demorar-se horas a fio em preces. Mas o animal violento e orgulhoso ainda vivia. Certa noite, próximo da cidade de Lecce, quando lhe servia de teto uma árvore, perdeu o sono, fitando as estrelas e, chorando, pediu a Deus: Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sábias, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para meu coração, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo, como fizeste antes, com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra, porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontáveis. E ainda chorando, adormeceu. No outro dia, quando acordou com a luz do sol a banhar o seu rosto, Frei Aprígio voltava a ser Tanali, o leproso de Rivo Torto. Ajoelhou-se diante do beijo solar, agradeceu profundamente a bondade do Criador e, desatando o cordão da cintura, trocou a veste de franciscano por uma comum, tomando a direção da casa de saúde, de onde antes, revoltado, saíra. Ali, 6 anos após, morreu. Agradecendo a Deus e a Cristo pela bênção da lepra, que o fizera expurgar do imo de sua alma o orgulho e a violência. Bom dia a todos e muita paz.